Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um estudo que foi feito com dados relacionados a enchentes no bairro Jardim do Lago de São José dos Campos. Meu nome é William Siqueira, sou um ativista de dados abertos, sou um ex-morador do bairro Jardim do Lago. O que eu faço? Não é um trabalho partidário, é um trabalho político, mas é um trabalho de trazer à vista para as pessoas informações que estão ocultas em sites de governo. Então a gente faz diversos trabalhos com diversos dados e aqui está o nosso site. Um do trabalho que a gente fez, por exemplo, relacionado à cidade de São José dos Campos, foi cruzar as mortes na Urban, registradas na Urban, com os dados da pandemia, para a gente ver se o excesso de mortes da pandemia estava realmente acontecendo na cidade de São José dos Campos. Mas o assunto hoje aqui não é este, o assunto vai ser sobre o bairro Jardim do Lago. Vamos começar então falando sobre fatos do bairro. Bem, é fato que o Jardim do Lago sofre com enchente há anos. Não é novidade para nenhum morador de São José dos Campos que uma das regiões que aparece sempre na época de chuvas, né, é o Jardim do Lago. E o que também é fato é que recentemente os moradores têm notado muito mais ocorrências de alagamentos e também o alagamento está se estendendo para novas casas. Então, lugares que antes não tinham alagamento, os moradores estão percebendo que a água está chegando até lá e também que qualquer chuva e às vezes até a ausência de chuva na região está levando a alagamento. Mais recente, chegou a alagar 50 casas. Se a gente tomar como média o número de morador por casa, a média do IBGE é de 3 moradores por casa, então entre 150 pessoas tiveram suas casas invadidas por água e milhares de pessoas indiretamente tiveram que pisar na água para chegar em algum local, para buscar mantimentos, para ir para o trabalho, voltar do trabalho. Ou seja, a gente tem milhares de pessoas impactadas por enchentes na região. Uma coisa que vira um marco na vida de todo morador do Jardim do Lago são as grandes enchentes. Então, em 2008, teve uma grande enchente e nela observou-se que casas que não eram afetadas antes passaram a ser afetadas. Um dos casos é a casa que eu morava. Na casa onde eu morava, a gente via a enchente, a gente ficava ilhado, porque quando o rio subia, né, lá tem um rio perto, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, mas quando esse rio subia, a gente não conseguia atravessar para ir para a padaria, etc. Só que esse era o impacto. Mas em 2008 ele chegou até a nossa casa, chegou um pouco acima da minha cintura, eu tenho 1,84 de altura, então passou um pouco da minha cintura. E a gente perdeu tudo nessa época, inclusive minha eletrônica, foi uma enchente muito devastadora. Muitos moradores têm memórias bem vívidas dela. Só que essa enchente ela também teve, infelizmente, uma morte. Né? Uma morte trágica, uma moradora cadeirante, idosa. Ela está dentro da casa dela e, infelizmente, ela veio a óbito por causa da invasão das águas. Por que eu estou destacando isso? Porque em 2008, a partir daí, então, a gente teve umas mudanças bem interessantes no bairro, né? Eu vou mostrar daqui a pouco quais foram essas mudanças, mas até então a gente tinha enchentes pequenas, né? Algumas atingiu algumas casas, não atingiu de forma muito pesada a maioria das casas, tinha algumas ali que infelizmente sofriam mais do que outras, né? Só que não era regra atingir a grande maioria das casas. E aí depois de 2008, né, a prefeitura ela fez diversas ações, algumas muito boas inclusive, né, removeu moradias de gente que era mais afetado, tinha gente, como eu disse, que era afetado antes de 2008, começou a fazer alargamento e limpeza do rio Cambuí, já era feito antes, né, isso vinha, acredito, desde os anos 2000 ali, um alargamento do rio e uma limpeza, né, então tinha um trator que ele chegava lá, não é um trator especificamente, mas é uma máquina que ela ficava por meses ali alargando o rio e tirando todo o entulho que tinha se acumulado. E isso era bacana no sentido de evitar grandes enchentes. Então, quando o rio estava muito aberto e vinha chuva, você viu o rio encher, mas ele não chegava a invadir casas no geral. Às vezes ele saiu um pouco pelo bueiro, né, na rua Visconde de Lamares, ali você viu o bueiro saindo um pouco de água, mas
quando o trabalho era bem feito, não tinha invasão de muitas casas. Por muito tempo a gente não viu a enchente de 2008. Né? Alguns moradores aí que estiver vendo o vídeo pode comentar, mas eu estou tentando buscar registros oficiais para provar essa afirmação aqui. Mas eu não teve grandes enchentes como a de 2008, né? Tanto até matérias na televisão não mostra as imagens que a gente está vendo recentemente. E qual que é a minha teoria pessoal? Eu como cidadão, isso daqui eu não tenho provas. Eu vou mostrar para vocês qual que é a minha teoria, por que a gente não viu mais tanta enchente e por que a gente passou a ver tanta enchente nos anos 2000. Então isso aqui é uma foto via satélite do bairro Jardim do Lago. Ela é toda borrada porque ela é antiga, ela é de 85. Né? Então a gente tem aqui o bairro Jardim do Lago, uma grande área verde, a gente tem aqui o bairro Santa Fé e o bairro São Leopoldo, e aqui embaixo, por aqui, está o rio Cambuí. Né? O bairro Jardim do Lago ele fica passando, o rio Cambuí corta o Jardim do Lago, né? E a gente tem algumas casas ali perto do rio. E nessa época, nos anos 90, havia enchente, havia os alagamentos, né? Só que, como eu disse, também não havia registro de grandes enchentes, exceto em algo com muita exceção. Mas eu não encontrei registros de grandes enchentes para os anos 90 e 80. Então, aqui a gente pulando aqui para 2004, então, isso aqui também é uma autoimagem via satélite, a gente vê que está começando a nascer um loteamento aqui. Então vejam bem, isso aqui é a mesma posição, aqui era uma área verde, né? Não tinha nada. Então começou a nascer o loteamento aqui. Essa época aqui era bem marcada porque tinha muitas obras nesse loteamento, né? Então a gente via, foram derrubando as árvores que tinham, foram derrubando bastante bambuzal que tinha lá e começou então a erguer esse loteamento. E por que eu falo isso? Essa região aqui é um morro. Então, quando chove aqui, antigamente as águas eram drenadas, elas eram absorvidas pela terra. Com esse loteamento, já parte da água então iria desbocar lá embaixo no rio Cambuí. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar no Google Earth qual que é a inclinação aqui. Aqui é um morro. Enfim, então novos loteamentos começaram a surgir. Aqui é 2007, um ano antes, ou talvez um ano da grande enchente. Então vejam aqui, várias regiões já foram tomadas por casas, né? Foram tomadas por loteamentos, ainda não por casas, mas loteamentos começaram a aparecer. E aqui a gente teve a grande enchente. Isso daqui já é 2014. 2014 já está cheio de casa. Só que por que a gente não teve grandes enchentes nessa época? Eu acredito que era por causa do trabalho de prevenção, que eu vou mostrar com mais detalhes daqui a pouco no Google Earth. E isso aqui é a visão atualmente, então você pode ver, né? Se a gente voltar rapidinho para 85, a gente tinha uma área completamente verde e agora a gente tem uma área cheia de casas. Né? Isso daqui eu acredito que seja uma parte do impacto das enchentes, né? Não responde tudo, mas é uma das partes. Há também a questão das mudanças climáticas que aconteceram, mas ainda não tenho dados para ver se o volume de chuvas na região aumentou. Mas deixa eu dar um pulinho aqui no Google Earth. Vamos ver por que isso aqui é impactante, né? Isso aqui é 2004. Deixa eu fazer assim. E inclinar aqui. Vou inclinar mais, não tô. Deixa eu trazer outro Google Earth para cá um minutinho. Porque esse Google Earth aqui não está me mostrando o que eu quero. Eu queria mostrar para vocês como lá é um morro. Então eu estou aqui com outro Google Earth, agora está no meu browser. Esse aqui me permite rotacionar aqui em 3D. Então vejam, esse aqui é o rio Cambuí. Aqui a gente tem a região mais atingida, né, que é o Jardim do Lago. Vejam só, essa região aqui é inteira de morros, ou seja, a água ela escoa para cá, para o rio. Então toda a água daqueles morros ela escoa para o rio. Certo? Agora deixa eu voltar para o outro Google Earth, deixa eu mostrar uma outra coisa interessante aqui. Porque esse Google Earth tem navegação por tempo, então a gente consegue ver coisas antigas. Então, vou voltar aqui para 2004. Daqui é 2004, esse é o Jardim do Lago, né? A área de enchente é toda essa área aqui. Essa é a Visconde de Lamares, se não me engano, não sei se é o nome. Visconde de Caravelas. E toda essa área que pega enchente, a enchente tem chegado até aqui atualmente, né? Então aquele riozinho lá, ele enche inteiramente essa região aqui. Enche a igreja que está aqui, isso aqui é uma igreja católica.
e enche também a fábrica. Aqui vira um lagão. Traz a fábrica inteiramente, também enche. Essa aqui é uma imagem de 2004. Então vou pular aqui para 2007. Então vejam bem aqui, ó, essas casas aqui, casas aqui e mais casas aqui. Essas casas eram as mais afetadas pela enchente. Sofriam muito. E esse terreno aqui era de uma família só, inclusive. Então, olha só o que acontece um pouquinho para frente. 2007 ainda, né? Então aqui as casas aqui. Enfim, várias casas, né? Aí teve a grande enchente aqui em 2008, 2010, um pouquinho para frente, 2011. Então, como vocês podem ver, olha como o rio está grande aqui nessa época. Olha como que a extensão dele é maior. Olha que aqui não tem mais casas aqui. As casas foram retiradas. Também casas que tinham aqui foram retiradas. Deixa eu tentar voltar para deixar claro. Então, olha aqui como o rio está uma extensão um pouco menor. Mas lá para 2004 você pode ver que ele era tipo um córrego pequenininho, tá vendo? Só que em 2011, além dele ter uma extensão maior, várias casas foram removidas, ou seja, várias pessoas deixaram de ser impactadas, mas o mais importante é que o rio poderia encher aqui sem que o seu trajeto fosse interrompido para outro, fosse desviado. E chegando aqui para 2022, aqui continua sem casa, né? Mas vejam bem, agora isso aqui é 2022, vejam como o rio, ele não está mais alargado, né? Vê aqui, ó, 2017, veja como era feito o trabalho de alargar o rio. 2018 começou a crescer vegetação novamente, 2019 já tem bastante vegetação e o rio já não está mais tão alargado. Voltando aqui para 2022, vejam só o pequeno espacinho que o rio ficou para andar, porque, deixa eu tentar aproximar bastante o rio aqui, ele virou só um pequeno córrego novamente. Então voltar aqui novamente para 2017, vejam bem que isso aqui é alargamento que era feito por máquinas, né? Isso é bastante visível aqui em algumas épocas do ano. Olha aqui, 2012, 2011 foi a época que teve bastante trabalho aqui nesse rio, né? Foi a época que foi a remoção das casas. Vejam como ele era alargado. Não tinha vegetação ao redor. Tudo isso mostrava um caso de alargamento do rio. Inclusive algumas casas também foram removidas porque o rio, por ser alagado o tempo todo, ele começava a pegar o quintal de várias casas e os moradores pediram para que a casa fosse removida, porque tem uma regra, né, que é 50 metros em cada lado do rio, não pode se construir. E com esse alargamento aí, algumas casas começaram a cair fora dessa regra. Mas enfim, então a minha teoria que as enchentes foram se agravando é que houve esse crescimento desenfreado nos arredores e também que o rio parou de receber o tratamento necessário ali para que se prevenisse enchentes. E então as enchentes eram minimizadas por várias ações, mas ainda aconteciam em proporções menores, né? Porque exatamente esse era o plano era evitar o estrago das enchentes. Mas em 2012 teve uma lei nova federal que mudou bastante coisa, né? Essa lei 12.608, ela previu que áreas que fossem consideradas de riscos tivessem um acompanhamento da prefeitura. E antes a prefeitura teria que mapear as áreas de risco. É claro que isso leva um tempo para ser feito, e isso foi feito em... aqui está aqui sobre a lei. Então a lei ela estabelece, né, ela instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e aí criou o sistema de informações, monitoramento, mas o mais importante é que o município que são incluídos nesse cadastro deverão elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Ou seja, o município teria que mapear, né? Isso aqui está em azul porque foi feito. E aí tinha um plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre. Notem que eu estou falando que isso daqui é a partir de 2016. E no meu ponto de vista, na minha pesquisa, como eu vou deixar claro daqui para frente, infelizmente isto não foi feito. Só apontar a tela correta aqui. Tá.
Infelizmente, isto não foi feito. Vou tentar deixar claro. Então, como foi a aplicação dessa lei de São José? Bem, a primeira parte da lei, né, não a lei completa, ela foi aplicada em 2016. Isso deu origem a esse documento ótimo aqui. Esse é um documento que foi feito por parceria público-privada, né? Então a gente tem muita gente aqui do governo, né? Tem muita gente também de faculdades da região. A parte privada, na verdade, acho que a Univap participou. Enfim, é um projeto feito por gente entendida do assunto, né? Você pode ver que tem geólogo, engenheiro civil. Você também tem gente técnico da prefeitura. É um documento muito bacana. Todo morador de São José dos Campos deveria conhecer essas áreas de risco. E também quem pretende vir para São José dos Campos, né? Vale muito a pena ler ele. Então esse documento foi feito em 2016, né? Veja que o que eu estou falando aqui é apartidário no sentido de que a gente teve um governo antes do PSDB que trabalhou, também teve um governo do PT que também trabalhou mapeando e mantendo os planos de prevenção a enchentes. Então isso aqui não é um objetivo que não é nenhum partidário, né? A gente vê que tem ações boas e ruins de cada uma das gestões. E o que esse documento aqui, o que ele deu início? Então, em São José dos Campos, a gente tem dois setores de áreas de risco. Setor de escorregamento, setor de inundação. A gente interessa aqui no nosso caso o setor de inundação. E quem que aparece nas áreas de inundação? Bem, em primeiro lugar está o Jardim do Lago, em segundo está o lugar que infelizmente faleceu a idosa lá em 2008. O Jardim do Lago ele aparece em primeiro aqui, não é à toa. Se vocês olharem o documento de inundação, que é esse daqui, já volto para ele, vocês vão ver que a parte que deu enchente, a mesma parte que a gente acabou de sofrer com enchente aqui na sexta-feira, né, que foi dia 10 de março, ela está bem destacada aqui. Ela é bem conhecida, né, ela está documentada. E notem uma coisa, a linha ao redor dessa área, ela é azul escuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a prefeitura, com aquele trabalho técnico, caracterizou que as pessoas que estão aqui estão em uma área de risco. Certo? O que quer dizer que quem que está nessa área de risco? A gente tem dois setores em São José dos Campos que estão... Desculpa, são 22 setores em áreas de risco de inundação. Dessas 22, somente duas estão com o risco alto de inundação. Ou seja, como vocês viram, o Jardim do Lago é uma dessas duas. E dentro dessas duas áreas, desses dois setores de inundação, a gente tem 88 domicílios. Então, desculpa a demora, tá dando um negócio aqui. Então, desses municípios, vocês vão ver que a maioria são José dos Campos. Do Jardim do Lago. E o que quer dizer risco alto? O risco alto quer dizer enchentes com poder destrutivo, elevado poder destrutivo, né? Que atinge moradias de baixo padrão construtivo, mas vocês vão ver que na verdade a gente só não é risco muito alto porque as moradias estão com um padrão bom de construção. E esse risco de levar coisas, né, como acontece aí no Jardim do Lago, a gente vê móveis sendo levados, etc. Isso foi previsto nesse plano. Então não é que enche e molha o pé, é enche e leva coisa. Este é o risco alto. Certo? Vamos ver aqui um pouco sobre o risco alto de inundação. Olha que interessante, eu falei que são 88 municípios que estão em risco. Desses 88, 73 estão no Jardim do Lago. Ou seja, a grande maioria de quem sofre com enchente em uma das cidades mais ricas do Brasil, também nomeada como cidade inteligente, está no Jardim do Lago. E isto é sabido há mais de 5 anos. Certo? Então mantenham isso em mente. A gente está falando de uma cidade muito rica. A gente está falando de 73 moradias, 209 moradores em risco. Certo? 292. E
tudo sobre a região está aqui nesse documento. Também está no site da prefeitura, né, dados abertos. E o que a prefeitura deveria ter feito? A prefeitura deveria, né, de acordo com aquele mesmo documento, ele elenca coisas que devem ser feitas. Serviços de limpeza e manutenção, drenagem, proteção superficial de encosta, contenção de encosta, obras de terraplenagem, melhorias nos acessos e, por fim, se nada funcionar, remover moradias. Se tiver algum morador de Jardim do Lago vendo, me responde depois aí se vocês viram alguma dessas ações sendo feitas nos últimos anos. Por quê? Eu fui contactado por um morador perguntando se a prefeitura está fazendo alguma coisa. Sabendo que a gente faz esse trabalho com dados abertos, me perguntaram se tinha como descobrir. Então, antes de começar a nossa pesquisa, a gente pensou o seguinte: a gente tem duas alternativas. A gente vai descobrir que a prefeitura fez as ações, né? Que as ações foram tomadas. Se as ações foram tomadas, a gente então vai ter que rever quais ações foram tomadas. Por quê? Em nenhum momento, aquele plano que eu mostrei fala assim: se não funcionar, deixa o pessoal morrer afogado, se não funcionar, deixa o pessoal rodar na enchente. Não é isso. A enchente é um problema a ser resolvido ou prevenido. Então, se estão fazendo ações e as ações não dão resultados, essas ações a gente iria então exigir que a prefeitura refizesse um estudo do local. Se as ações não foram tomadas, então as ações deveriam começar imediatamente e as medidas legais devem ser tomadas. Aí foge do meu escopo de trabalho aqui. Meu escopo de trabalho aqui é só esclarecer o caso com dados abertos. Pois bem, começando o nosso trabalho, então a gente foi fazer uma análise no site, né, de todos os documentos que tem. Para isso a gente faz a análise como cidadão, normalmente, manualmente. A gente baixa documentos, lê, baixa documento e lê, acessa ali, acessa lá, para tentar encontrar se a prefeitura estava trabalhando com os moradores do Jardim do Lago ou não. O que a gente estava procurando? Qualquer documento, qualquer licitação, qualquer coisa que indicasse que foi feito algo no Jardim do Lago especificamente com relação a enchentes. Então a gente não estava procurando, por exemplo, manutenção de praça. Não era isso. Era obra de, por exemplo, obra de drenagem superficial na região do Jardim do Lago. Obra de melhoria nos acessos. Por exemplo, uma das pontes do Jardim do Lago, na Avenida João Rodolfo Castelli, foi destruída. Nunca foi feita uma nova. E agora uma outra de madeira provisória também foi destruída, né? Ou seja, a melhoria nos acessos está completamente abandonado. A gente procurou esses documentos, depois a gente não encontrou nada, né, nessa medida manual, então a gente tentou ver as despesas linha a linha do que foi gasto pela prefeitura nos últimos anos para ver se conseguíamos encontrar algo relacionado à enchente. Também não encontramos. Aí a gente foi tentar ver se tinha algo relacionado ao Jardim do Lago no plano diretor da cidade, né, alguma coisa assim que pelo menos previsse algo, mas infelizmente também não encontramos. Aí a gente precisou então começar o nosso processo de busca legal, né, usando mecanismos legais. Então a primeira coisa que a gente fez foi relembrar, né, como a gente age, né? A gente tem uma lei que ampara a nossa busca por dados. Ela se chama Lei de Acesso à Informação, foi feita em 2011, né? E basicamente essa lei fala assim: se a prefeitura tem alguma informação que alguém quer acessar, a prefeitura tem que deixá-la pública. A prefeitura, o governo federal, ONGs que trabalham com a prefeitura, empresas que prestam serviço, todo mundo que estiver lidando com o dinheiro público tem que, quando solicitar informação, a pessoa tem que disponibilizar. Tem algumas exceções, é claro. Uma delas é dados pessoais, né? A prefeitura não pode falar CPF das pessoas, nem algum dado que seja muito pessoal. Outra coisa, dados que atentam contra a segurança. Por exemplo, a prefeitura não pode fornecer senhas, não pode fornecer plantas de locais que são considerados estratégicos em caso de guerra.
E tem também a história do sigilo, né, que foi muito abusado recentemente aqui no Brasil. Infelizmente se decretava sigilo para muita informação que era pedida sem nenhum amparo legal. Simplesmente era uma canetada que fechava muita informação da gente. Espero que a gente tenha virado essa página na nossa história. E a partir do momento que a gente faz a requisição de dados, a Lei de Acesso à Informação diz que o órgão que está recebendo a requisição deve responder em 20 dias, deve pelo menos falar assim, a gente está vendo, está procurando, né, dar uma primeira resposta, e a partir da primeira resposta tem mais 10 dias, ou seja, 30 dias para dar uma resposta definitiva. Pois bem, o que a gente fez? A gente começou com o 56, né, que é o canal aqui de São José dos Campos que todo mundo conhece. Está ali o protocolo para quem quiser ver, a gente abriu no dia 13 de fevereiro. Já tínhamos aberto antes com diversos outros assuntos, mas esse foi aberto especificamente para o caso das enchentes. Nele foi pedido diversas informações para ver se a prefeitura deixasse claro o que ela estava fazendo com relação às enchentes no bairro. Como no fim do dia o chamado, né, a requisição que a gente abriu no 56, ela ficou parada, a gente já acionou a ouvidoria para falar da Lei de Acesso à Informação. Um dos grandes motivos que me fez ir para a ouvidoria antes foi que o 156 está muito confuso, né? Então a gente abre por diversos setores lá e o 156, infelizmente, ele é fechado automaticamente. Então eu achei que isso daria muita margem para que a requisição do 156 fosse fechada. Né? Mas depois eu achei um campo, né, que envolve a Câmara e no geral não é fechado. Eu posso exemplificar para quem tiver interesse depois. Como também tudo isso ficou parado por uns dias, né, deu quase uma semana sem resposta, eu já comecei a achar muito estranho, porque um 56 no geral é ágil. Aí a gente tentou fazer um pedido na Câmara Municipal, a Câmara respondeu falando para contactar vereador, falar com a ouvidoria. E aí tentei contactar alguns vereadores, a vereadora Juliana Fraga me ajudou no sentido de receber a gente. Com ela eu falei tudo isso que eu tinha dito até agora, né, que eu falei para vocês, eu falei tudo isso para ela. E eu falei que a nossa maior dor no momento é simplesmente ficar nesse ciclo infinito de dar enchente, ajuda e some, entendeu? Que é o que infelizmente tem acontecido, somente ações paliativas, nenhuma resolução. A vereadora nos ajudou criando um ofício, um requerimento, ou seja, criou lastro digital de pedido. Isso é muito importante. O pedido foi feito dia 27 e até essa data a gente não teve resposta para nenhuma dessas coisas. Quero lembrar que isso daqui não é o usual. No geral as coisas são respondidas. Ou seja, como deu mais de 20 dias sem nenhuma resposta, a gente tem então um desrespeito à Lei de Acesso à Informação. Né? Então uma lei federal aqui foi infelizmente quebrada. Né? Movendo aqui, a gente então, como essa lei federal foi quebrada hoje pela manhã, eu estava esperando por essa data, né? Não queria que chegasse nisto, mas aí eu escalei para a CGU, que ela ajuda a gente a fazer a Lei de Acesso à Informação funcionar. E a CGU então não me respondeu ainda, mas eu acredito que tenha surtido algum efeito, porque hoje eu percebi que o protocolo no 56 ele andou, né? Que é uma ótima notícia. A gente tentou também levar para a imprensa, né? Uma coisa que acontece é que o Jardim do Lago, como ele dá muita enchente, as pessoas acham que é só mais uma enchente. Como a gente viu até agora, se tiver alguém vendo aqui ainda, notem que não é só uma enchente. O Jardim do Lago é uma área de risco elevado. É conhecido que o Jardim do Lago pode ter enchente que pode levar as coisas e até pessoas. É também elencado ações que deveriam ter sido feitas, inclusive a remoção de moradias. Ou seja, a gente ficou desde 2016 com um conhecimento disto. E desde então a gente tem sofrido, eu não diretamente, mas indiretamente, porque meus parentes moram na região ainda e também muitos amigos, tem sofrido muito com a enchente lá. O que a gente tem sofrido? A primeira coisa são perdas materiais. Não é exagero falar que são milhões de reais a cada enchente. Cada casa ali perde muita coisa.
estão tendo casos que as pessoas não estão conseguindo se recompor mais por causa da frequência das enchentes. Então, uma enchente acontece, quando ela acontece em menos de um mês, quer dizer que você nem sequer recompôs sua casa. Há ainda muitas pessoas com risco de desabamento da casa. Então a Defesa Civil, ela tem a obrigação de ir lá, identificar esses casos, e quando identifica, simplesmente não deixa a pessoa entrar na casa. Porque é o risco de desabamento. Infelizmente não é culpa da Defesa Civil, é o que acontece. Só que ninguém pode sair mudando, ninguém pode pegar suas coisas e ir embora. São muitas questões envolvidas, financeiras, emocionais, e não é fácil assim. Então são perdas materiais de milhões de reais. Tem também uma coisa que me chamou a atenção. Muitas pessoas estão doentes, algumas com leptospirose e outras doenças também. Imagine só a causa, o dano que causa para a pessoa e para a cidade, para a sociedade em geral, quando um membro da sociedade ali fica doente, entendeu? Lembrando que uma área de risco já conhecida pela prefeitura, etc e tal. Outro problema é que a gente falou do Jardim do Lago, a gente mostrou o Jardim do Lago, né? Mas, deixa eu mostrar o Google aqui que vai ficar melhor. Quando dá essa enchente, aqui no azulzinho a gente tem o rio que dá enchente, né? Eu acredito que esse seja o rio Cambuí e esse seja um afluente. Pode ser que a ordem seja inversa. Mas essa região aqui, né, tem uma ponte por aqui, eu acredito que seja aqui a ponte. Ela inteira enche também. E quando ela enche, nenhum ônibus pode passar por aqui, né? Ela vem enchendo até aqui no meio mais ou menos. Então os ônibus eles não entram mais aqui no bairro. Ou seja, todos esses moradores aqui do Jardim do Lago, aqui da Santa Fé, do São Leopoldo, todos eles são afetados. Quem consegue entrar, quem fica sabendo, não entra aqui e dá a volta lá pela cidade e vem aqui pela Tamoios para entrar pelo São Judas para chegar em casa. Já os moradores do Jardim do Lago, eles têm que esperar a água baixar aqui por fora para depois conseguir chegar em casa. Ou seja, por mais que essa região aqui seja a grande região de enchente, todo mundo sofre com ela. Por mais que muitas casas não tenham água dentro, a água ela chega até no meio aqui dessa rua, chega também no meio dessa rua, afeta essas casas aqui e chega no meio dessa rua. Essa rua inteira vira um rio e também chega no meio dessa rua aqui. Quem tem contato com a água pode pegar doença. Então não é só... E nem que fosse só uma família. Mas não é tão simples o problema assim. Ele é um problema muito estrutural no bairro. Também há estudos que mostram já que qualquer desastre natural ele deteriora a situação emocional da pessoa, levando ela a ter estresse pós-traumático, depressão e outros, né? Aqui eu deixei um pequeno artigo, tem mais referência na internet, eu não fui ler artigo científico porque não é minha área de atuação, mas o estresse pós-traumático é uma coisa horrível, né? Eu pelo menos passei anos sonhando com a enchente, tendo pesadelos. De estar em casa, tem que sair correndo e que deu ruim e tem que, né? Você vê pessoas fortes que estão abaladas por isso, né? Muito abaladas. Então é uma coisa que não tem nada que pague, entendeu? Não tem resolução. Depois que a pessoa passa por um desastre, ela fica para sempre com a marca. E por fim, né? A gente tem muitos danos na economia. Ou seja, quem tem um comércio ali, ele perde as coisas dele ou ele não consegue vender. Quem tem que chegar no trabalho, seja em outro bairro, a pessoa não consegue, porque às vezes tem que ficar limpando o barro, porque às vezes tem que ajudar alguém que sofreu com a enchente. Então o dano da economia local eu não cheguei a calcular, mas eu acredito que também seja na ordem de dezenas de milhões ali a cada enchente. Certo? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Eu falei muito mais do que eu deveria. Muito obrigado se alguém assistiu. E qualquer dúvida aí, só me contactar. Muito obrigado, hein?